Olá, pessoal. Sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo, Sociedade Individual de Advocacia. Se você errar na documentação ou não entender a lógica por trás da avaliação do INSS, a sua aposentadoria da pessoa com deficiência vai ser negada, mesmo que você tenha direito absoluto a ela. Estamos aqui com a Instrução Normativa 128 do INSS na tela, especificamente o capítulo 6, que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência, subseção 2 das disposições gerais da avaliação da deficiência. Vamos fazer a leitura do artigo 305 e seguintes para entender como o sistema te avalia. Ao caput do artigo 305, compete à Perícia Médica Federal e ao Serviço Social do INSS, para efeito de concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, reconhecer o grau de deficiência. E preste atenção aqui no parágrafo 3º. Seu grau definido pela somatória das duas avaliações. O que isso significa na prática? O INSS não avalia apenas a sua doença, mas as barreiras que você enfrenta no dia a dia. O médico federal avalia o seu corpo e o impedimento clínico. A assistente social avalia o seu ambiente e a sua realidade. A nota final que define o seu benefício é a soma matemática dessas duas avaliações, né? E não adianta levar um laudo médico perfeito e impecável se, na hora da avaliação do serviço social, você não conseguir demonstrar as barreiras e obstáculos do seu cotidiano, né? A lógica desse benefício não é a incapacidade para o trabalho, pessoal, mas sim a compensação pela desigualdade na disputa, né? No mercado. Então, como a gente agora entende quem te avalia, veja como a linha do tempo da sua deficiência pode complicar o seu cálculo nos parágrafos 1º e 4º. Na hipótese de ocorrência de variação no grau de deficiência, compete à Perícia Médica Federal a indicação dos respectivos períodos em cada grau. E no parágrafo 4º, cabe à perícia estabelecer a data de início do impedimento e as datas de suas alterações, né? O INSS vai mapear toda a sua vida profissional. O perito vai carimbar se no passado a sua deficiência era leve, moderada ou grave e cravar exatamente a data que ela começou de fato, tá? E é aqui que precisamos entender o direito material, né? O tempo de contribuição exigido muda radicalmente dependendo do grau de deficiência, né? Leve, moderado ou grave. Se a perícia médica fragmentar o seu grau ao longo das décadas, o advogado ou o segurado precisará usar tabelas de conversão para harmonizar e somar esses períodos com pesos diferentes. E, além disso, se a perícia fixar a data do início do impedimento muito tarde, você perde anos de contagem diferenciada e o seu benefício afunda, né? Mas como o segurado pode provar, então, essa data exata no passado, né? É o que diz os parágrafos 5º e 6º, e é aqui que a esmagadora maioria cai na armadilha, tá? Veja. Parágrafo 5º. A comprovação da deficiência serão instruídas por meio de documentos, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal. E parágrafo 6º. Complementa que serão considerados válidos todo e qualquer elemento técnico disponível que permita à perícia médica formar sua convicção. A regra é dura, né? Sem papel não há direito. O INSS proíbe que você tente provar a data da sua deficiência levando apenas testemunhas. Porém, o sistema aceita prontuários de hospital, né? Laudos antigos, exames e receituários como elementos técnicos válidos. O erro fatal para perícia é levar apenas laudos novos. Se você precisar provar que a deficiência existe desde 2010, você precisa de um lastro probatório farto dessa época. Como a lei aceita qualquer elemento técnico, isso inclui prontuários de internação do SUS, né, antigos, ou até registro médico no RH da sua antiga empresa. A chave é a organização cronológica e estruturada dos dados. E resolvida a concessão do benefício e vencidas as perícias, surge a grande dúvida do trabalhador sobre o que acontece depois da aposentadoria, né? Olha o artigo 306.
O segurado aposentado, de acordo com as regras da Lei Complementar 142 de 2013, poderá permanecer na mesma atividade que exerce na condição de pessoa com deficiência ou desempenhar qualquer outra. Você pode se aposentar como pessoa com deficiência e continuar trabalhando normalmente. Pode ser no mesmo emprego de hoje ou em uma nova empresa, né? Diferente da aposentadoria especial por insalubridade. O Supremo Tribunal Federal entende que você é obrigado a se afastar do agente nocivo, né? A aposentadoria da pessoa com deficiência é um reconhecimento da sua superação. Continuar no mercado de trabalho não cessa o seu benefício, tá? E para fechar, o INSS pode rever sua nota no futuro? Pode, mas existe um cronômetro rigoroso aqui estipulado no artigo 307. Para a revisão da avaliação médica e funcional, aplica-se o prazo decadencial a contar do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício, né? Existe um relógio correndo. Tanto você, para pedir revisão, caso não concorde com a nota do INSS, quanto o INSS para reavaliar o benefício, enfrentam o chamado prazo decadencial. Esse prazo, ele começa a contar do mês seguinte ao seu primeiro pagamento. Se a perícia enquadrou sua deficiência como leve e você tinha provas incontestáveis para um grau grave, o que mudaria o valor ou a data do benefício, você precisa agir judicialmente de forma tempestiva. Passado o prazo decadencial, a decisão se consolida de forma irreversível. No direito previdenciário, dormir no ponto custa caro, né? E o artigo 308 ainda garante que, de forma subsidiária, as demais regras gerais do regime de previdência se aplicam se compatíveis. Então, a aposentadoria da pessoa com deficiência não é baseada em um simples diagnóstico de consultório, né? É uma operação complexa que soma barreiras médicas e sociais, comprovada rigorosamente por documentos. Então, seu próximo passo é auditar e organizar o seu histórico médico de forma cronológica, antes sequer de agendar as duas avaliações. Se você quer entender mais sobre a estruturação de dados previdenciários e como blindar o seu direito contra negativos do INSS, se inscreve aqui no canal, deixe sua dúvida técnica nos comentários, não se esqueça de deixar um like e até a próxima.